chegaram um pouco sem ousadia em pedir a Deus, chegaram aqui nesta noite dizendo: mas por que o meu amigo pede e recebe, eu não consigo responder, ou não consigo ter resposta de Deus para a minha vida? Mas através, meus irmãos, de uma breve reflexão, eu quero trazer os irmãos a imergir no rio da oração e nós termos com certeza a mais consciência e convicção de que a oração é um direito de nós crentes. E melhor dizendo, a oração é a chave que cabe em qualquer fechadura. A oração, meus irmãos, é a bússola para quem está perdido. Diga amém. A oração é a esperança para aqueles que perderam alguma coisa. A oração é o esconderijo para aqueles que estão correndo dos leões. A oração é muito mais do que aquilo que você costuma a fazer quando você está sem perspectiva a Deus. A oração é muito mais do que isso. É um acesso direto com o Pai. Saia daqui com essa convicção dizendo: eu não preciso do meu irmão para falar com Deus. Só preciso dobrar o meu joelho e falar com Ele diretamente. Talvez você aqui chegou nesta noite dizendo: Deus, eu preciso ir na casa da irmã fulana amanhã, porque ela é Pentecoste, é profeta de Deus. E a minha oração é tão fraquinha, Senhor, eu não consigo entrar no teu santuário, no teu trono através da minha oração. Mas deixa-me te dizer uma coisa. A tua oração é a mesma a oração de Paulo e Sila quando orou e Deus desceu com providência, soltou as correntes, abriu as portas e Paulo e Sila foram soltos. Só precisa você dizer: eu quero orar, eu quero falar com Deus. Meus irmãos, como eu já disse, é um assunto muito difícil, meus irmãos, de nós estudarmos, até porque nós não aprendemos escutando, mas sim orando. A oração não é um dever piedoso que faz parte a seguir de Jesus, mas é um árduo serviço de guerra. Deus prometeu bênçãos ilimitadas na sua palavra se orarmos a Deus. Mas Satanás não tem poder sobre nós, que vivem em uma vida de oração constantemente. Porque elas são identificadas com Jesus e o poder de Deus paira sobre tais pessoas que oram e que conversam com Deus. O apóstolo cita duas palavras em sua carta dirigida a Timóteo, como citamos acima, que são súplica e intercessão. Embora ambas sejam sinônimo do termo oração, ela tem, a verdade, uma conotação um pouco diferente. E meus irmãos, nós vemos aqui, obrigado, em que os irmãos tenham paciência,
mas nós vamos comer nesta noite direitinho, amém? A oração, meus irmãos, é uma comunicação do homem para com Deus. Como oramos, afirmamos a presença de Deus e a nossa tal dependência dele. Orar é um ato de fé. E quando estávamos, meus irmãos, estudando isso, nós vemos em que a oração, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Dizia um certo, meus irmãos, comentarista, de que todas as vezes, quando um jovem americano por nome de Cat, ele orou dezenas de vezes ao Senhor, em súplica, em precisão de algo que ele queria ao Senhor. E diz o comentarista que ele leu, ou ele orou cerca de quase 7.000 vezes a um propósito só. Mas todas as vezes quando ele orava ao Senhor, antes de orar, ele abria a sua Bíblia, lia um texto ao Senhor, aquele texto entrava em seu coração, e como se fosse, meus irmãos, um revestimento, e todas as vezes antes de orar, ele tinha esse ato de fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, mas ele não tinha ninguém para que lesse para ele, mas ele altamente, ele lia a palavra de Deus em qualquer parte da Bíblia Sagrada, e todas as vezes quando ele lia a palavra do Senhor, ele tomava aquela força, ele ficava forte e dizia: agora eu estou com vitalidade, agora eu estou com ousadia para entrar no reino celestial e falar com Deus, porque eu sei que ele vai me escutar. Mas ele nunca se ajoelhava a orar de qualquer jeito. Ele primeiro lia a palavra do Senhor. A oração, meus irmãos, nós não temos que orar como se fosse algo que Deus, ele tem que fazer de qualquer jeito, não. A oração nós temos que fazê-la como se fosse algo em que Deus colocaria em nós uma independência total, a qual que nós todas as vezes, se triste, se alegre, com fartura, sem nenhum tipo de mantimento em casa, com veste, sem veste, com conta bancária cheia, com conta bancária vazia, com dívida, sem dívida, com casamento perfeito, com casamento em tribulação, com tribulação, em bonança, em qualquer instância na tua vida, coloca a oração como prioridade, porque Deus, ele vai te responder mais depressa. Nós conseguimos, meus irmãos, tudo, mas é a base da força. Eu perdi o meu emprego, joelho. Eu faço como um certo pregador. Ele falou que todas as vezes que nós estamos passando por alguma dificuldade na vida financeira, nós ligamos para um amigo. Fulano de tal, presbítero Gil. Alô, Pai do Senhor, amém. Olhe, eu estou imprensado. Quebra um galho para mim aí, me enrola R$500. O presbítero Gil automaticamente vai liberar. Ele tem, amém? Eu pago. Mas ao passar do tempo eu volto novamente a ligar para ele. E voltando a ligar para ele, eu liguei a primeira vez, não vai saber o que é. Novamente eu ligo e peço mais R$1.000.
Vai dizer, rapaz, eu dou R$1.000, porque ele tem, diga amém. Eu digo, olha, daqui a uma semana eu lhe dou a ele. Não ligo mais para ele, nem para comer uma pizza. Não ligo. Passa 3 meses, ligo para ele de novo. Quando ele vê, irmão Ricardo, oxe, vou atender nada. É só para pedir dinheiro. Vou não. Mas atende. Quando atende, permitiu, como é que o senhor está, capitão? Tudo bem. Oxe, é um amigo demais. Olhe, faz o seguinte, desenrole R$2.000 para mim. Ele sabe que eu paguei. Dá os R$2.000. Mas ele sabe que o telefone dele só toca para eu pedir dinheiro a ele. Aí eu pergunto aos irmãos, quando você dobra o joelho para falar com Deus, será que ele vai pensar a mesma coisa? Irmão Ricardo, eita Ricardo, servo abençoado, só dobra o joelho para pedir. É um pidão. Será que Deus está pensando isso da gente, meus irmãos? Quando você dobra o joelho, qual será o pensamento de Deus? Mas que nós possamos dobrar o joelho em qualquer circunstância, para pedir ou para agradecer. Faça como Abacuque, no capítulo 3, ora ao Senhor. Ele orando ao Senhor, a Bíblia diz que quando ele derramou aos pés de Jesus, mesmo em meio àquela circunstância, ele sentiu a presença do Senhor, que a Bíblia Sagrada fala que o corpo dele tremeu e temeu. Meus irmãos, é tempo de nós pararmos de criar um fantoche na nossa mente e realmente mergulharmos na oração. O que me chama a atenção, quando a palavra de Deus fala em Daniel, ele orava quantas vezes ao dia? Quantas vezes ao dia? 3 vezes. Não tiveram nada, meus irmãos, contra Daniel, mas só porque orava, jogaram ele na cova do leão. Pensaram que ia fazer com Daniel um Daniel perdedor, mas ajudaram a Daniel a ter um nome sublime, porque Daniel orava ao Senhor. Talvez tenha pessoa torcendo para que você caia, armando qualquer tipo de cilada, dizendo, eu quero ver ele chegar lá, eu quero ver ela chegar lá, eu quero ver ele perder, eu quero ver ela perder, mas não sabe a intimidade que você tem com Jesus, quando você dobra os teus joelhos e diz, Jesus, eu não estou aqui simplesmente para pedir, mas para te agradecer, por o Senhor ter misericórdia da minha alma, e eu estar vivo em meio a essa tribulação que o mundo está passando. Deus, Ele quer isso de você. Mas, meus irmãos, eu criei aqui, conversando com Deus, e Deus me trazia 3 pontos, e nós não vamos passar do horário estabelecido que combinamos com o presbítero.
Mas a oração, ela traz mudança. Diga amém. Primeiro, a oração que abre as portas fechadas. Como eu já disse antes, Deus abriu as portas do cárcere quando Paulo e Silas oravam ao Senhor. Mas como assim orava? Simplesmente, meus irmãos, é muito simples. E talvez uma pessoa pode até dizer, mas sim, claro, está na Bíblia Sagrada aí. Paulo e Silas, ele não entrariam na Bíblia Sagrada se não tivesse para ele algo que pudesse trazer algo de edificação para a igreja. Mas nós temos exemplo da Bíblia Sagrada de fracasso, e muitos. Mas a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, no capítulo 16 de Atos, no versículo 25, que diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus. O que eu acho aqui, meus irmãos, interessante é que eles não cantavam e nem oravam aos outros, ou a outra pessoa, mas era a Deus. Mas sim, mas irmão Ricardo, isso é uma metáfora, isso é algo sem conotação, não. Tem pessoas que estão aí, meus irmãos, que ora, cansa de orar, mas não é a Deus. Por isso que não recebe nada. Como eu já disse, a oração, meus irmãos, nós temos que fazê-la de forma dependente de Deus. A oração nós temos que fazer de forma o coração quebrantado. A oração nós temos que fazê-la de forma com a intuição de que Deus não vai fazer aquilo que eu estou pedindo, mas Ele vai fazer aquilo que é o melhor para mim. E talvez Deus ainda não respondeu aquilo que você está orando a Ele, porque você está pedindo, está orando de forma errada. Mas de hoje em diante, ore o seguinte, ore dizendo: Deus, eu estou na tua dependência, faça de mim aquilo que queres. Senhor, eu sou uma folha seca, a qual o Senhor leva para onde quer e coloca onde quer. Senhor, oh meu Deus, que viva em mim a tua vontade, não a minha. Ora assim. E pare de estar com uma foice ou com um facão cego, querendo cortar a árvore, mas não está conseguindo, porque você está cortando de forma errada. Mas é simples. Orar ao Senhor tem que ter autenticidade. Um dos maiores pregadores, meus irmãos, John Wesley, ele disse: parece que Deus não faz as coisas sem que nós não pensamos. E parece que pensava isso mesmo. Parece que você uma hora para assim, olha para o mundo. Confesse isso. Parece que você está aí e você parece que olha assim dizendo: Senhor, se eu não pedir, o Senhor não me dá. Meu Deus, se eu não for, o Senhor não me dá, porque eu não sou teu filho, eu estou precisando. Mas isso é uma oportunidade de você entrar e emergir no rio da graça e dizer: Senhor, eu quero mais de ti, eu preciso de ti, Senhor. A segunda coisa, a oração que muda o impossível. A Bíblia Sagrada fala em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
Mas no versículo 20 diz assim: sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, a qual chamou a Samuel, porque dizia: ela o tenho pedido ao Senhor. A tua causa que você está passando se torna ou está impossível porque você ainda não dobrou seu joelho de forma correta. Isso, correta. A Bíblia diz que de ano em ano Ana subia com Eucana e Penina. Não foi o primeiro ano, não. Não foi a primeira oração, não. Não foi a primeira petição, não. Mas essa foi a oração que mudou a vida de Ana. Talvez que você está orando, mas você tem que parar um dia, uma hora na tua vida e dizer: Senhor, foi até hoje. Eu sei que pela minha pequenez eu tenho reserva aí contigo, mas eu não aceito mais viver da condição que eu estou. A minha vida está como se fosse impossível. Eu não sei mais o que fazer, mas pela tua palavra nos diz que nós temos que orar. Ana orou abundantemente, chorou abundantemente, orou insistentemente. Meus irmãos, chegou até um ponto que Eli, o sacerdote, olhou para Ana assim, mas olhou de todo o ângulo mesmo. Olhou para Ana de um lado, olhou para Ana de outro, quis chegar perto para ouvir o que Ana falara a Deus, mas chegou um momento que ela disse: tu estás bêbada, né? Meus irmãos, aquilo quebrou o coração de Ana. Ana não sabia mais o que fazer. Ana disse: Senhor, meu Senhor, não tenha a tua serva como serva de Belial. Meus irmãos, diz a palavra de Deus que Ana recebeu a vitória, porque mudou o tipo, o jeito da oração dela. Talvez a oração de Ana seja ou era mecanizada, aquela oração que nós, todas as vezes quando nós dobramos nossos joelhos, nós fazemos aquela oração do mesmo jeito, mas Deus não quer isso. Se você não conseguiu, se você não está conseguindo aquilo que você está pedindo, mude o jeito de orar. Coloque Deus como prioridade. Coloque você como dependente dEle. As tuas causas como dependente dEle. Confesse que você não é nada. Fale que você não está aguentando. Abra o teu coração. Não precisa, meus irmãos, ter uma oratória, um vernáculo bonito para orar. Só precisa orar. Só precisa orar, dobrar o joelho, abrir a boca e dizer: Deus, eu sou dependente de Ti, o Senhor é quem manda na minha vida. Eu sou caco, eu sou pó, eu sou nada. Tudo que eu tenho é pela Tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso da Tua intervenção. Começa a orar assim. Você vai ver Deus fazer assim, pegar a tua vida e mudar a página. Meus irmãos, Deus nesses últimos dias está querendo pessoas para
compartilhar amizade. Deus, nesses últimos dias, está querendo usar. Deus, nesses últimos dias, está querendo levantar paralítico. Nesses últimos dias, Deus está querendo ressuscitar mortos. Deus, nesses últimos dias, está querendo curar cancerosos. Mas Ele está só querendo que você abra a porta da oração e dizendo: Deus, eu estou aqui pronto, Senhor, para te servir com toda a minha dependência. A igreja, meus irmãos, assembleana, ela cresceu em meio à oração. Sabe, em meio à oração, aqueles homens com o pé rachado, o homem do pé rachado, aqueles que subiam no púlpito, mas antes de trazer a palavra, passavam horas e horas orando ao Senhor, dizendo: eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sei de nada, eu não sei falar. Mas quando subia aqui no púlpito, quando falava, maravilhas aconteciam. Sabe por quê? Dava prioridade à oração. A oração. Meus irmãos, e a terceira coisa, o terceiro tipo de oração, já vamos encerrar, é que a oração que muda o destino da tua vida ou da nossa vida. Eu quero que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4. No versículo 9 e o 10, que diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, ou Jabes, dizendo: portanto, com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que for mal, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Talvez os irmãos tenham falado ou tenham escutado desse homem chamado Jabes ou Jabes, depende da tradução ou do estado ou país que usa a língua portuguesa, a qual que traz essa tradução. Mas os irmãos veem que este homem ou este rapaz, ele estava com a vida, acredito que parecida com algum dos irmãos que chegaram aqui nesta noite. Sabe aquela vida que não aguenta mais ser ou escutar que você é a última opção? Escutar que você não serve para ser prioridade. Escutar que você não serve para exercer um tipo especial ou de cargo na igreja ou na sociedade. Que você não é bem visto na sociedade ou na igreja, que as pessoas não dão credibilidade a você, e você vem se arrastando ao longo dos anos, com essa fama ou com essa característica, e que você tem todo jeito mudar, mas nada mudou, porque o teu nome, a tua característica, não vai mudar de uma forma tão simples, mas sim vai mudar quando você quiser ser mudado, porque a palavra de Deus fala que nós, meus irmãos, nós só somos aquilo a qual nós buscamos ao Senhor. Capítulo 7 de Mateus fala que a Bíblia dá, Deus dá, mas nós temos que bater, nós temos que pedir ao Senhor. E Jabes, meus irmãos, para encerrarmos, Jabes, ele, em alguma eventualidade da sua Bíblia, ou na sua vida, a sua mãe colocou
nele o nome de Jabes. Nós aqui, nós não temos tanto isso por nome, não é? Eu lembro que quando eu nasci, minha mãe disse, olha, ao meu pai, coloque o nome de Rodrigo. E meu pai foi, Rodrigo, quando chegou lá, colocou o nome de Ricardo. Imagine. Mas, naquela época era através da circunstância. Através da circunstância. Se o pai fosse músico, e se ele nascesse assim, um pouco, um rosto de baixista, nosso irmão Diogo, né? Colocava o nome de Diogo. Tecladista, colocava o nome. Era através da circunstância. Mas, meus irmãos, pelo que nós entendemos aqui, a Bíblia Sagrada fala que a mãe sofreu muito para dar luz a Jabes. E Jabes, na tradução, quer dizer, com dores te dei a luz. Com dores te gerei. Ou com dores te coloquei ao mundo. Causador de dor. Imagina uma pessoa o tempo todo. Causador de dor, causador de dor, causador de dor, causador de dor. Causador de dores. Causador de dores. O psicológico dele, meus irmãos, estava até afetado. Mas ele um dia bateu assim em algo e disse, eu não quero mais ser lembrado, nem chamado por causadores de dor, eu vou mudar a minha vida. Talvez você precise fazer isso. Talvez a tua vida esteja se arrastando, e falta uma posição tua, levantar, dar um salto e dizer, agora eu quero. Vou parar de estar fazendo todo dia a mesma coisa. Eu quero fazer algo diferente hoje. Eu quero tornar meu nome conhecido aqui na cidade, no Pernambuco ou no país. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Essa coisa de todo dia ser aquele Ricardo, não, eu não quero mais isso. Eu vou me levantar e eu não ser mais lembrado como causador de dor. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala que Jabes dobrou o seu joelho e pediu 4 coisas ao Senhor. Pediu que Deus abençoasse ele muitíssimo. Pediu que o termo, ou em meio à circunstância onde ele está vivendo, ampliasse tudo para ele. Pediu que a mão de Deus fosse com ele. E pediu que o mal não batesse na sua porta. E a Bíblia Sagrada fala que na mesma hora, Deus ouviu e respondeu à oração de Jabes. E para encerrar, meus irmãos, eu quero trazer uma aplicação. A oração. Uma oração. Não é as orações que você faz todo dia, não. Com vocês, ou que nós fazemos todos os dias, não. Uma oração. Ou a oração pode mudar a tua vida infinitamente. Só basta você fazer a oração e dizer: Deus, eu não quero ser mais a Maria que eu sou. Eu quero ser o mais ilustre entre as Marias. Deus, eu não quero mais ser aquele pregador que prega a mesma coisa, o Senhor não faz nada. Eu quero ser o pregador de hoje em diante.
Deus, eu não quero ser mais aquela solista que canta todos os dias. Eu quero ser a solista de hoje em diante. Ore a Deus com esse propósito, que eu tenho certeza que Deus ele vai lhe responder. Só precisa você querer. Só precisa você querer. E sabe quem vai abrir a porta do sucesso da tua vida? É você mesmo. Mas não é com a chave ou com qualquer uma chave, não. É com o joelho no pó, dizendo: Deus, eu não sou nada, mas a tua promessa está na minha vida. E a tua palavra diz: se eu elevar os meus olhos para o monte e clamar por ti, eu creio que o Senhor vai vir me ajudar. Creia. Creia nesta palavra, creia nesta palavra, creia nesta palavra. Saia daqui dizendo: Senhor, eu não quero ser mais como eu sou, mas eu quero ser mudado. Eu quero ser uma pessoa diferente de hoje em diante. E Deus vai fazer isso na tua vida, porque Deus é fiel. Porque Ele vive, posso crer no mar